Olá, seja bem-vindo ao podcast Cristo no Flow. O tema de hoje é sobre perdão. E o nosso convidado de honra é o pastor Bruno. Bruno, se apresente um pouco para nós. Primeiramente, né, eu quero agradecer aí ao convite. Eu sou o pastor Bruno, sou pastor da Igreja Belém, né, da Belém Church, daqui no Sul. E fico muito honrado em estar aqui hoje e falar de um tema tão importante nesses dias, nesse tempo agora que estamos vivendo. E muito obrigado mesmo que vamos aí nesse assunto, que vai ser bênção demais. Antes de a gente começar sobre as perguntas, tem quanto tempo que o senhor está na caminhada com Cristo, né? Quanto tempo que o senhor foi consagrado a pastor? Só para a gente conhecer um pouco mais, né, do pastor Bruno. Ah, glória a Deus. Eu me converti em 2004 para 2005. Então tenho uns 21, 22 anos de caminhada e já me converti, né, na igreja do pastor Luiz, lá. E fez 10 anos esse ano que eu tô pastoreando, né, que eu sou pastor, que eu fui consagrado, né, pelo pastor Renato. E que tô à frente mesmo de igreja, já vai fazer 8 anos agora, em março do ano que vem. Então, para a glória de Deus, assim, 7 anos e alguns meses de muita experiência, muita vivência e aprendendo cada dia mais. Essa é a minha caminhada, que eu venho aprendendo cada dia, assim, como ser pastor, como viver em Cristo. Ah, então o senhor já tem uma grande bagagem Ah, espiritual glória a para Deus. nos abençoar hoje, né? Principalmente com esse tema de perdão, Glória a né? Deus. Na sua visão pastoral, né? Por que o perdão é tão central dentro do cristianismo? Eu tenho costume de falar isso muito dentro da minha igreja, para as pessoas mais próximas de mim. Eu me recordo até de uma pregação, que o tema foi perdão, o poder do perdão. Em Sim. 2023 eu fiz uma pregação, Deus me deu esse tema, e eu vim falando sobre José. José, quando ele se reconcilia com seus irmãos. E o perdão, ele é um dos pontos central da Bíblia também. Jesus, ele é o ponto central. Jesus, ele nos trouxe isso, esse perdão. Em Sim. Romanos vai falar que nós, em Romanos 3:23, todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. Jesus, ele veio e pagou um alto preço, nos perdoou. E isso, eu falo assim, é o ponto chave do Sim. cristão hoje. O cristão ele precisa aprender a perdoar. Sim. Isso é muito importante para mim. E sabemos que perdoar não é fácil, Não é né? fácil, Às não vezes é nosso fácil. ego, nosso ego já não permite, né? É verdade. O perdão é apenas uma ordem bíblica ou também é um ato de amor que gera cura e libertação? Eu vou nessas duas vertentes. Sim. Porque Jesus ele fala o seguinte, que se nós não perdoarmos, nós não somos dignos de perdão. E eu vou nessa vertente também, que o perdão ele traz libertação, ele tira um peso. Até a medicina, até os psicólogos hoje entendem o perdão, ele é a chave para muitas, sarar de algumas coisas, Sim. porque o perdão nos prende. E isso é fundamental, a gente liberar perdão, a gente ser perdoado e liberar perdão. E eu entendo isso de uma forma tão vivida também já na vida, nessa caminhada, como Sim. cristão também e enfim, né, e biblicamente, Jesus ele fala muito sobre isso, né, Jesus ele fala sobre o perdão, Jesus o exemplo que ele deu quando ele curou aquele paralítico, eh, e e ele falou: "Perdoados estão os seus pecados", Jesus liberou para ele o perdão, né, por que não a cura primeiro ali, que nós Sim. entendemos que ele precisava de andar, que ele precisava caminhar, mas Jesus falou: "Perdoados estão os seus pecados", Sim. sabe. Então, Jesus ele veio trazendo isso,
sabe? A Bíblia ela já vem trazendo isso, desde lá de Gênesis mesmo, até Apocalipse, Jesus, Deus, ele trazendo esse momento de perdão. O homem peca, mas se ele se arrepender, se ele voltar para Deus, Deus ele ia perdoar o povo, ele ia sarar o povo, ele ia curar o povo, ele ia libertar o povo. E isso é muito fundamental. Por isso que eu coloco nas duas vertentes, bíblica e também de forma mais racional também, né, de forma mais humana. Nós precisamos fazer isso. Às vezes a pessoa ela se prende muito ah, em guardar algo, né, que outra pessoa fez com ela. E aí isso não deixa a pessoa romper mais na vida. Às vezes ela não vai deixar de ir em Sim. lugares, ela vai deixar de viver por causa desse peso, a falta do perdão. Eu não perdoo essa pessoa, não perdoo o que essa pessoa fez comigo. E isso atrapalha. E isso barra, isso para, isso traz um peso. E isso é muito sério. Sim, e uma coisa interessante que o senhor falou foi que, ó, Jesus disse, se a gente não perdoar, não estamos preparados para sermos perdoados, Sim. né? A gente é humano, a Uhum. gente erra. Não tô falando em quesito de pecado, né? Sim. Mas com a convivência. É Uhum. impossível agradar a todo mundo. Vai chegar um Verdade. momento na nossa trajetória que vamos acabar errando com alguma pessoa, Verdade. né? Então, acaba que a gente fica tão nesse remorso de não vou perdoar, e acaba que a gente não fica, né? A gente não tem o perdão. E eu já tenho também alguns conhecimentos também por falta de perdão. Às vezes a gente fica preso nisso, eu falo até Verdade. mesmo por mim, eu fico tão preocupado em, ó, eu vou ignorar aquela pessoa, se ele vir me cumprimentar, eu vou fechar a cara. Eu fico já montando aquela história, né? Uhum. De como vai ser, se tal pessoa vai estar lá. Eu esqueço de aproveitar o O ambiente, momento. os amigos, de buscar a Deus só por causa disso, né? Pastor, como o Senhor enxerga a diferença entre perdoar alguém e se reconciliar com essa pessoa? Então, o perdão ele vai além. Fala assim, eu perdoo, não quer dizer que eu preciso conviver com essa pessoa, ela ser no meu ciclo de amizade, muitas das vezes. Mas eu não vou desfazer dessa pessoa, jamais. Mas às vezes, o perdoar, eu liberei um perdão, não quer dizer que você tem que trazer essa pessoa para dentro da sua casa, né? Muitas das vezes. Você vai liberar o perdão, essa pessoa ela vai romper, você vai romper. E esse, eu falo assim, o perdão, ele pode ser nesse sentido também. Claro que você, tem certas pessoas que você quer mais próximo. É fato, nós somos assim, o ser humano é assim. Tem pessoas que são mais próximas, tem pessoas que você não Sim, é tão próximo, mas você tem um grande admiração e respeito por aquela pessoa, sim, independente disso, né? Então, quando vem um perdão também, a pessoa ela fala, porque às vezes nós somos assim, às vezes nós falamos, eu, na posição minha hoje de filho de pastor, às vezes é dessa forma, às vezes pessoas não vão entender naquele exato momento uma cobrança ou uma certa correção, muitas das vezes, ensinando o que é o certo. Às vezes até com nossos filhos, eu falo assim que eu sou pai. Às vezes você fala para sua filha, né? Eu falo para minha filha, ó, não faça isso. E ela vai, pega e faz, ela erra, ela viu que aquilo deu errado. Fala, pai, você me perdoa porque eu errei. Você me perdoa porque eu fiz errado. Eu desobedeci e sim, teve essa consequência, falou que realmente ia doer e doeu, sabe? Então aí, e às vezes a pessoa ela vai aprender, às vezes até no erro, e ela vai, né, entender aquilo e vai pedir perdão. Mas tem pessoas que às vezes nós vamos estar no nosso meio, no nosso convívio, mas e nós vamos seguir a vida. Nós vamos tratar bem, nós vamos, né, em sim, momentos certos, nós vamos estar todo mundo junto, mas tem aqueles mais próximos também, que você vai perdoar também e vai se tornar uma pessoa íntima de você. sim, Então eu acho que tem esses dois lados também, sabe? Da gente conseguir lidar com sim, isso, sim, viver sim, dessa forma, então amar essa pessoa, né? Cristo nos amou, Cristo nos perdoou, né, ele também fala para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que fazer isso. sim. Eu tenho que amar. Porque a Bíblia me ensina, me fala que eu tenho que amar. E amar é decisão. Eu decido ou não para mim, sabe? Então eu decido. E eu, como cristão, tenho que amar como Cristo amou. Não, e eu concordo com o senhor, né? No meu ponto de vista sobre perdão, é deixar toda aquela situação, né, que causou
esse estresse Sim. todo de lado para libertar aquilo da nossa vida, entendeu? Uhum. Foi conforme o senhor falou. Não é porque eu liberei perdão que eu tenho que trazer para minha casa de novo, né? Uhum. E existem situações, por exemplo, Sim. existe entre brigas entre irmãos, Sim, né? verdade. Eu já briguei com meu irmão alguma vez que eu fiquei quase uma semana sem conversar com Uhum. ele, Uhum. né? A gente se perdoou, voltamos à intimidade, né? Sim. Depende muito da intimidade, né? Sim, sim, sim. Para poder seguir. O perdão é sinal de fraqueza humana ou demonstração de força espiritual? E eu acredito que não é fraqueza humana, o perdão ele vai nos mostrar mais fortes. Sim, Porque o perdão, se ele fosse fácil, eu acho que metade dos nossos problemas, metade dos problemas do que nós vivemos hoje, muitas das vezes, já seria solucionado. Porque não é qualquer um, não é para qualquer um. Fala assim, a pessoa ela tem que entender mesmo e tirar isso de dentro. Não só falar de boca para fora, não, eu te perdoo, mas e agora? Né? Então, para mim, o perdão ele tem que ser para pessoas fortes mesmo. A pessoa ela entendeu aquilo, opa, eu preciso não, eu tenho que seguir minha vida. Eu não posso deixar isso me parar ou parar essa outra pessoa. Então, pra mim, a pessoa tem que ser de hum, atitude e e tem uma e grande isso. força espiritual, né. Sim, Não gigante é força fraqueza espiritual. humana, é porque Não, às vezes o nosso ego, né, sim, a gente monta aquela história na nossa cabeça, e eu falo isso que eu já fiz muito isso sim, também, sim, entendeu. sim, sim. Sempre que eu um vilão, tal pessoa fez isso, eu que vou lá me rebaixar, né, vou Uhum. pedir perdão, mesmo a pessoa estando errada, né. Então Verdade. realmente o nosso ego, né, acha Uhum. que vai ser uma fraqueza. Eu falo muito assim que, né, por aconselhar muitas Sim, pessoas, eu entendo algo é o seguinte, às vezes nós temos 3 respostas, a da pessoa, a da outra e a verdade. sim. Porque cada um vai falar de um Hum, ponto, eu tô certo nessa situação, tô certo, mas o que vai prevalecer vai ser a verdade sim, daquilo ali, né. Então, às vezes, eu me coloco como certo, a pessoa tá se colocando como certo e é um jogo que de empurra, empurra, ninguém sai sim. daquele lugar, ninguém cedeu muitas das vezes. E o perdão fala às vezes é dessa forma: não porque foi ele que me fez mal, porque foi ela que fez isso comigo, porque é isso que fez aquilo", e às vezes a gente tem que: "Eu não, eu vou reconhecer", Sim. sabe. Há momentos em que perdoar significa se afastar da pessoa por segurança? Às vezes é necessário, não afastar totalmente, mas dar uma distância, porque o perdoar, às vezes, antes de chegar até o perdão, gerou feridas, Sim, gerou mágoas, gerou traumas. sim, Então, por um determinado momento, acho que até isso ser lapidado, começar a ser trabalhado na pessoa, acho que forma de se distanciar sim, um pouco, mas entender que em determinado momento ela tem que encarar isso, ela vai ter que vencer essa barreira, eu acho necessário. Às vezes, até mesmo nós, eu falo assim, no nosso cotidiano, sim, para quem é casado, às vezes você tá num bom dia, sua esposa também, você discutiu com ela, opa, vamos esfriar a cabeça, vamos esperar passar um tempo. Eu falo um tempo, sim, para quem é casado, às vezes é horas, você não vai sim. ficar uma semana, você não vai ficar igual um briga de irmão, é totalmente Sim, diferente, né. Mas tem pessoas, às vezes, até pelo convívio, eu discuti com uma pessoa aqui hoje, eu vou ver ela daqui uma semana. Às vezes é saudável esse sim, esse tempo, porque dá tempo de a gente refletir, dá tempo de a gente parar e pensar, parar e falar, colocar realmente os pontos nos i, falar e quando a gente sentar para conversar, muitas das vezes, já tem algo bem mais claro, sim, já tá algo bem mais esclarecido. Às vezes, pelo calor daquele momento, daquela emoção, daquelas coisas, não vamos chegar em nenhum lugar. Nós vamos cada um para um lado mesmo, mas quando tá tudo mais calmo, mais tranquilo, acho que é o momento. Acho que tudo Eclesiastes vai falar tempo para todas as sim, coisas. sim, Eu falo, acho que até pelo perdão mesmo, né. Jesus, ele mesmo falou na cruz ali: "Senhor, perdoa, não sabe, porque eles não sabem o que fazem". Porque desde o início, ali quando Jesus foi preso, foi chicoteado, sofreu, ele poderia ter falado aquilo ali no primeiro açoite dele. Quando ele foi preso: "Perdoa, Senhor, porque eles estão me prendendo". Mas Jesus não, como ovelha muda, né, até no momento de cruz.
para ele falar com Deus, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo, falando, né, ali naquele Sim. exato momento. Em questão de discussões, temos que parar de discutir emocionalmente Sim, e ser racional, né? verdade. Porque as emoções falam muito. Demais, ainda mais nesse tempo agora, que às Nós, vezes, né, que nós estamos aí nessas sim, lutas, né, diário, eu falo que a minha maior luta, né, o Arlen sabe disso, que eu falo assim, não é algo carnal, não, a minha maior luta é aqui, sim, onde que é eu mesmo, sim, só eu vou tomar as decisões, é eu que vou estar à frente, ninguém vai poder me ajudar, nem minha esposa, nem outros pastores, ou amigos, mas a mente, e isso é fundamental, trabalhar com a mente, para que as nossas ações, nosso viver, o falar, venha ser de forma coerente. sim. O senhor acha que o perdão é mais libertador para quem concede o perdão ou para quem recebe o perdão? Acho para quem concede o perdão. Para quem concede? É, quando essa pessoa, ela, eu te, eu te perdoo. Eu, eu acho que é muito mais assim, para ela, ela tira esse peso. Tipo, eu tô liberando perdão aqui hoje. Que essa pessoa me fez tanto mal, enfim. Eu acho que é libertador mais para essa pessoa. Eu falo que o perdão, ele rompe muitas coisas na nossa vida. Sim. Então, quem libera o perdão, ele vai alcançar. É uma libertação, né? Sim, Meu ponto de vista é igual ao do sim, senhor, sim, né? sim, Porque para as pessoas que recebem um perdão, eles tiram o peso da mente. sim. Não é aquele sentimento que fica recebendo, né? Uhum. Como diversas vezes eu fiz alguma coisa e ficava com Sim, remorso, sim, né? Aí aquilo, como eu tava recebendo o perdão, então pra mim tava tirando o peso. verdade. Mas pra quem libera o perdão, teve todo um tratamento Sim, um a se passar processo ali. pra poder chegar nesse nível. Pra quem Uhum. recebeu, não. Tá lá, só vivendo, Sim, sofrendo, né? Não tirando nenhum peso sim, sim. disso, mas não teve que passar por aquele mesmo processo, Uhum, sabe? uhum. Quais passos práticos o Senhor indicaria a alguém que quer liberar perdão, mas não consegue? Aquelas ovelhinhas que fica meio. Sim, eu não consigo, eu É, não vou ter essa coragem, eu não, ou me machucou demais. Acho que a primeira coisa é ter esse reconhecimento. Eu preciso liberar perdão, eu preciso colocar isso para fora. E claro, uma ajuda também, uma pessoa que a pessoa confia. Pô, cara, você me ajuda então? Porque eu já fui muito, antes mesmo de ser pastor, às vezes você vai mediar uma situação, você vai motivar alguém, cara, não, vão lá, vamos consertar isso. Quando eu era criança, né, briguinha de criança, sim. né, de adolescente mesmo, por causa de futebol. Eu lembro que eu tenho uns amigos que eram da minha mesma idade, assim, nós somos amigos até hoje. E quando nós sentamos, nós recordamos as nossas brigas que nós tínhamos. E os nossos amigos que eram mais velhos, eles colocavam a gente pra gente se abraçar, pra gente pegar na mão do outro. Ó, assim, não, vocês não podem brigar. E daqui a pouco, mas era aquela briga, brigava, mas daqui a pouco tava brincando de bola Sim, junto, tava correndo atrás um do outro junto, aquele negócio todo. Mas às vezes precisava de um mais velho, de uma pessoa mais experiente. Não, vocês não precisam fazer isso, ó, vocês são amigos. E eu falo assim, colocando no nosso dias de hoje, às vezes uma orientação de uma pessoa, cara, me ajuda nisso aqui. Às vezes até uma orientação espiritual, cara, me ajuda a quebrar essa barreira, sim, me ajuda que eu romper isso na minha vida, sabe? E eu acho que primeiramente é isso, a pessoa reconhecer que ela precisa liberar esse perdão ou ser perdoada, né? E, procurar uma orientação, às vezes ela sozinha ela não vai conseguir mesmo, sabe? Então ela precisa de alguém estar do lado, tá sim, ajudando ela, orientando ela, não faça isso, porque se você não tiver alguém que para te ajudar às vezes romper ou passar por certas situações junto, né? É complicado. Sozinho é difícil. sim. Sozinho nós procuramos só nos afastar cada vez mais. Na minha caminhada cristã, né, eu já vivenciei essa questão de liberar perdão, receber perdão, né? Eu tenho uma pequena bagagem sobre isso, Uhum. né? E tinha um ex-liderado meu que tava passando por uma situação de liberar perdão com um amigo dele, né?
Pode ser que você esteja assistindo esse podcast e você sabe que é de você mesmo que eu estou falando, né? Não vou falar Ó. nomes, né? Mas eu tentei fazer de todas as formas aconselhamento. Fui na casa dele, escutei a versão dele. Fui na casa do amigo dele, escutei a versão dele. Escutei a versão de pessoas terceiras, Verdade. né? E eu falei, ah, gente, vocês estão brigando por besteira, né? Aconselhei, levei ele pra almoçar, falei, vamos conversar de novo, né? E a pessoa acaba que, né? Ah, não vou liberar perdão, não vou, né? E acaba que a pessoa, ele iria passar no encontro com Deus. Uhum. Ele e o amigo dele. Falei, então tá. Eu tentei te aconselhar, mas escuta o que eu tô te falando. Quando vocês dois voltarem em encontros, vão É, estar de. vão estar Vão mudados estar aí. mudados, né? Aí eu vi um vídeo na rede social, né? No Instagram, Sim, né? Eles retornaram no encontro com Deus, né? Na igreja deles. E dando testemunho do que eles podem falar, né? sim. E no meio do testemunho, né? Eles falaram que estavam brigados e fizeram reconciliação em frente à igreja toda, Glória a né? Deus. E eu falei com ele, meu amigo, eu já passei por isso, deixa de ser teimoso, vamos evitar um longo caminho, né? Uhum. Vamos encurtar isso Vamos aqui. encurtar isso aí, já vivenciei isso, você conhece a minha história. Ah, não vou perdoar não, né? Mas graças a Deus foi liberar um perdão um pro outro. Verdade, eu já tive várias experiências assim, de encontros, então, de chegar lá e pessoas que não gostavam da outra, tinha alguma coisa assim, e no final de tudo, né, essas pessoas voltar se abraçando, voltar, né, que agora nós vamos voltar a romper juntos, vamos caminhar. Eu falo assim, é o poder da presença de Deus, é o poder de Deus em nós, né? Então, é o que o Senhor faz, sabe? Sim, E eu falo assim, ser cristão é entender isso. Nós precisamos perdoar, ser perdoados, liberar perdão. Nessa semana foi tão interessante quando o Arlen me fez o convite, sim, e eu me deparei com situações assim, né? Eu poderia ter dito não pra pessoa, porque essa pessoa já fez algo assim ou não, já eu sei que fez mal pra mim e tudo mais, mas eu até falei pra minha esposa, esse não é o meu papel. sim, Eu não posso ser assim. Se eu sou um cristão, se eu sou um homem de Deus, se eu sou um pastor, se eu sou um pai, eu não posso levar dessa forma. Eu tenho que amar. Cristo me amou, Cristo sim. me perdoou. Quem sou eu pra negar o perdão pra alguém? Quem sou eu pra dizer não em ajudar alguém? Sabe? Então eu aprendi isso muito na minha vida como um todo. Eu preciso perdoar, eu preciso amar como Cristo amou. Como a comunidade cristã pode ser um espaço que favorece o processo de cura através do perdão? Eu falo, esse ano nós já tivemos uma série de mensagens falando só sobre perdão. Eu acho que esse assunto ele tem que vir à tona Sim, sempre dentro da igreja. Não é só no momento da ceia, no sacrifício de Jesus. Jesus ele nos perdoou, pagou um alto preço por nós, enfim. Mas é diariamente, em momentos mesmo, a igreja ensinar isso. Porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei cheio de mágoas mesmo, cheio de rancor, algo, coisa assim. E a igreja, ela é esse porto seguro para nós ali, até um determinado momento, é nós entender Cristo, né? Quem é Cristo na nossa vida, e ela tem que orientar. Fala que a igreja, nós, líderes, precisamos tocar nesses assuntos, porque tem muitas pessoas feridas. sim, Hoje nós estamos aí, né? Já quase terminando Setembro Amarelo. sim, Quantas pessoas estão sofrendo hoje por falta de perdão, de liberar perdão, de ser perdoado por aquilo que ela cometeu muitas das vezes, um erro que ela cometeu na vida, ela se culpa e às vezes por isso ela quer tirar sua própria vida. sim. Foi no caso igual de Judas, né? Viu? Então, tipo assim, ou algo que ela fez, igual o caso de Pedro, ele negou Jesus também. Quando Jesus esteve com ele, o que Jesus falou pra ele? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor.
Tu sabes, apacenta as minhas ovelhas, sabe? E apacentar ovelhas, ali, muitas das vezes aqui colocando, é cuidar de outras pessoas, amar outras pessoas. Pedro, depois que ele teve esse encontro novamente com Sim, Jesus, e ele foi perdoado, teve a sua vida transformada, na primeira pregação de Pedro, ele ganhou mais de 3.000 almas, sabe? Então, olha o poder do perdão. Então, por isso que dentro da igreja tem que se falar perdão dentro da igreja, por isso que isso traz cura. Eu falo que a cura e o perdão, né, dando spoiler aqui um pouco do encontro, eu falo assim que a cura e o perdão, elas caminham junto. Não tem como eu não ser, se eu não quero ser curado, sabe, mas eu quero ser perdoado. Não, as duas coisas andam junto. Sabe? Igual falar, nós estamos numa outra série de mensagens esse mês, que terminou agora, né? Nas quartas, sobre esperança. Fé, esperança e amor, a Bíblia fala sobre isso, né? Fé, esperança e amor. E se eu colocar agora a esperança, que se ela igualar ela com a fé, eu vou falar sim, fé, fé, amor. Ou esperança, esperança, amor. Não tá, cada um é diferente, mas cada um se completa. Eu preciso ter essa esperança. A fé é o hoje, eu vivo agora, né? A esperança que eu vou viver na vida eterna, sabe? sim, Então eu preciso entender isso. Agora, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar também, eu não sou digno da minha salvação. Eu posso perder minha salvação por falta de perdão. Então, dentro da igreja, isso cura, sabe por quê? Porque uma pessoa que é perdoada, ela entende o poder do perdão, ela leva isso para dentro da casa dela. Ela leva isso para que isso alcance outras pessoas, né? Às vezes ela teve algo com uma pessoa de fora que não é dentro da igreja, mas ela foi perdoada, ela foi curada e agora ela está pronta para curar e perdoar outras pessoas. Ela entendeu que ela foi perdoada, né? Quando nós vamos para a igreja, quando nós chegamos dentro da igreja, nós nos arrependemos e Cristo ele vem, nos limpa, nos perdoa, nos sara, nos sim, cura, nos liberta e agora nós devemos continuar. Que isso aconteça com outra vida de outras pessoas. Devemos levar eles até Cristo. sim. Pastor, o que acontece espiritualmente com quem insiste em guardar rancor? Então, é assim, não vou falar que a pessoa, acho que não vou generalizar que ela vai perder a sua salvação. Posso até dizer, posso entrar nesse assunto e falar, essa pessoa não vai ser salva, porque a Bíblia fala, se você tem algo contra o seu irmão, deixa aqui e vai reconciliar com ele. Para que você venha e traga a sua oferta, traga, né, a sua oferta aqui no altar. Sim, Então, para a gente chegar até a Deus, a gente precisa, a Bíblia fala, seja santos porque eu sou santos, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós temos que ser parecidos com Cristo, ser parecido com Ele, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele falou sobre isso, sabe? Então, eu vou falar assim que esse rancor não provém de Deus. O ódio, a ira, isso é frutos da carne, sim, sabe? Isso não é frutos do Espírito. Então a pessoa ela precisa ser moldada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser lapidada ali, ser cuidada mesmo ali. Então eu acho que isso é uma grande barreira para ela que quer romper, ela quer, não, eu tô na igreja, mas ainda eu odeio pessoas, sabe? Às vezes eu falo que é um sim, processo, porque se a gente não é liberto da noite pro dia, tem certas maneiras, certas coisas, tem pessoas que sim, ela já hoje chegou na igreja, ela é liberta de um vício, mas tem coisas que tá enraizada. sim, E a gente precisa ir lá cavar mais fundo, ir lá na chave daquele problema. Às vezes nós temos traumas na nossa vida que nós carregamos isso desde a infância. E às vezes ele tá lá, tá incubado ali, tá na incubadora, mas uma hora ou outra não, ele é um gatilho, ele germinou algo, ele começou a germinar na nossa vida. A gente precisa traçar, fazer ali um mapeamento disso e trazer isso para que a pessoa ela possa tirar esse rancor. Fala, não, eu não posso viver com rancor. A gente passa por momentos de ira. Ira, a Bíblia fala, irais, mas não pecais. Eu posso ter momentos de raiva, né, de sim, decepção, é sentimentos. Nós somos, o ser humano ele é cheio de sentimentos. Mas nós não podemos deixar que isso se torne
algo presente, tão presente na nossa vida. Aí eu É, odeio alguém. e acaba nos atrapalhando em tudo, né, pastor? Tudo, Tudo em que a gente for tudo, em fazer, tudo, né? em tudo. Existe diferença entre perdoar ofensas pequenas, ofensas traumáticas? Eu acho que existe, porque eu acho que tem alguns, eu falo assim, algum grau como pode dizer assim, de importância. Uma Sim. ofensa pequena, a pessoa hoje, né, hoje tá muito bullying, né, mas antigamente, na nossa época, chamasse o outro aí, cabecinha, o zoião, não, isso aí você apelava com o outro ali rapidinho e aquilo ali você não deixava cair no coração, Sim. entre aspas, assim, isso aqui não vou pro coração não, isso é brincadeira, isso é apelido. Hoje, muitas das vezes, já não é mais, já não é bem mais assim. Mas e tem coisas mais traumáticas, que traumatizou uma pessoa, tem coisa que vai mais além, um abuso, Sim, enfim, uma agressão, sim. tem coisas assim, então isso eu acho que, então tem certos níveis, eu acredito que tem sim, tem coisas que é mais tranquilo, não, vamos lá, cara, se perdoa, mas às vezes uma pessoa que foi abusada a vida inteira, ou foi espancada a vida inteira, ela não tem essa figura paterna mais dentro do. Ela não consegue. Até para ela ver Deus como pai é difícil. Sim. Porque ela não teve essa figura paterna, ela teve um espancador na sua infância. Então é um trauma mais profundo. Mas e tem coisas mais tranquilas. Às vezes é um apelido, porque a pessoa tem um cabelinho encaracolado. Mas às vezes ali, beleza, chegou uma certa idade, ela vê, não, mas isso me incomoda, eu vou alisar meu cabelo e pronto, vida que segue. Não tem Sim. barba não, eu usei o minoxidil Resolve e tudo. resolve tudo. E vida que segue, pronto, acabou. Eu peço desculpas pra todo mundo que eu falei que só tem bigodinho, tá? Eu tenho só um cavalhante. Só o cabanha. Só o desse. Peço desculpas. Pastor, o senhor poderia compartilhar algum testemunho de pessoa ou vivenciado sobre experimentar cura profunda ao escolher perdoar? Eu tenho meu testemunho mesmo, cara. Eu tenho um testemunho forte, assim, que eu considero Sim, forte porque eu vejo que através disso amigos meus passou a conhecer a Jesus, sim, né? Esse mês, dia 8 de setembro, fez 12 anos. Eu perdi o meu irmão mais novo, Marcos. Ah, ele sofreu, né? Na verdade, ele foi alvejado, ele tomou um tiro no coração. Tava numa festa, enfim. E foi alvejado ele e um outro rapaz. Outro rapaz tomou uns 7 tiros. Que tava ali nessa discussão, ele tomou um tiro de bala perdida, né? sim. E aí ele veio a falecer e esse rapaz não, né? E eu me lembro que eu tava até no evento de uma igreja Manaim, não sei se você lembra do pastor Felipe, da galera das antigas. Ele teve até pregando em Sim, BTV uns tempos atrás. sim, E nós estávamos no evento com a igreja dele, participando. E eu saí desse evento, ainda eu era o noivo, não era casado ainda. E aí saiu eu, minha esposa e os meus pastores também estavam comigo na época, e esse amigo meu. E nós viemos pra cá. E chegando aqui, meu irmão mais velho tava com esse irmão meu, mais o caçula, sim, né, nessa festa. Acho que esse irmão mais novo meu tava pegando entrada, né, pra galera entrar dentro do sítio, essas coisas assim e tal. Meu irmão mais velho mexeu com o som, alugou o som pra festa. sim. No portão ele sofreu esse tiro. Só que aí essa pessoa, quando foi me avisar, não sabia o estado que tava o meu irmão. Ele tomou um tiro, vão embora pro hospital, vão lá. Seu irmão mais velho tá em choque. E realmente, quando eu cheguei no hospital do Teresópolis aqui, o meu irmão tava dentro do carro, meio assim, Desnorteado, né? desnorteado, não conseguia nem falar direito e tal, porque ele que socorreu, ele que trouxe meu irmão pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, o vigilante ele falou assim: calma, calma, por que você tá? Eu falei: não, meu irmão tomou um tiro aqui e tal. Só que aí, quando eu cheguei lá, ainda não sabia quantos tiros meu irmão tinha tomado. E aí, porque esse amigo meu também ele não me falou, ele não sabia. Só falou: seu irmão tomou um tiro. Ele falou: tomou um tiro, mas não sabia se realmente a quantidade. Ó, seu irmão foi baleado lá e vambora, vambora e tal. Isso era de madrugada, cara. Isso era umas 3, 4 horas da manhã. Beleza. E aí o vigilante ele falou pra mim, ó, cara, ó, o que tomou um tiro, esse morreu.
O que tomou, acho que 6 ou 7 tiros, e esse tá vivo. E qual que é o nome do seu irmão? Eu falei, não, meu nome do irmão é Marcos. Ele falou, cara, esse é seu irmão. Esse que morreu. Eu falei, não, aquilo ali, você... Quando o chão se abre, Sei. você não tem... Eu falei, meu Deus. E eu pensei comigo, eu tava vindo dentro do carro, assim, de madrugada. Meu pastor dirigindo na época. E eu pensando comigo, sabe, meu irmão tomou um tiro de raspão e dá tudo bem, eu vou lá fazer na liberação dele ali, pra a gente ir embora pra casa, levar ele embora pra casa. E assim, já naquela esperança, não vou perder a esperança, não. Mas quando eu cheguei, eu ouvi essa notícia, o seu irmão tomou um tiro e ele faleceu. Sabe, aí aquela coisa assim, pronto, e agora? O que que eu vou arrumar? Vou ter que dar notícia pro meu pai. Meu irmão tá em choque dentro do carro. Meu irmão não mexia. Meu irmão ficava só segurando o volante ali do outro lado da rua, dentro do carro dele. E eu fui dar notícia pro meu pai. Já acordei meu pai de madrugada. Falei, pai, aconteceu algo aqui. O Marcos morreu, tomou um tiro. Mas daquele, eu tô contando aqui de forma bem breve, bem resumida. Sim. E assim, e foi dando aquela notícia pra ele. Meu pai nunca tinha visto meu pai chorar. Eu vi uma lágrima escorrer nos olhos do meu pai. Meu pai é aquele pessoa mais turrão, Sei. mais antigo e tudo mais. Mal, mal nem me abraça, não. Ó, menino, ó, fica aí. Meu pai não foi mais aquele, né? O gesto de carinho dele, da maneira dele, mas. E eu vi meu pai chorar. Meu pai já. Sim, logo ele se levantou, trocou de roupa e foi pro hospital, que ele tinha que fazer ali a liberação do corpo, os negócios todos, né? Liberar o corpo, na verdade, no IML já, né? E tal. E eu liguei pra minha mãe também. Minha mãe, ela já tava acordada quando eu liguei pra ela. Foi algo tão assim que o amor de mãe, como a Bíblia compara o amor de mãe, né? Isso é muito forte. Hoje eu sou pai, eu entendo, eu faço tudo pela minha filha. A minha esposa, então, claro, ela vai dar a vida pela filha, e eu falo da mesma forma, né? Eh, E ali, quando eu liguei pra minha mãe, assim que ela atendeu, ela já falou: me fala o que que aconteceu. Porque eu senti uma fisgada no peito e aconteceu alguma coisa. Eu não tô conseguindo dormir. Falou, mãe, pega, na época não tinha Uber ainda, 12 anos atrás não tinha Uber ainda. Falou, ó, pega um táxi aí, vem. Minha mãe não morava com meu pai. Falou, pega um táxi aí, vem pra cá que eu quero. Daqui, quando chegar aqui eu te falo. Ela não me conta, me conta. E nisso eu desliguei o telefone, ela passou uns 50 minutos, uma hora ela chegou. Minha mãe já chegou, desceu as escadas lá da casa do meu pai, né? E tal. Falou, mãe, eu já abracei ela, segurei ela. Falei, mãe, a senhora tem que ser forte agora. E ela me conta, ela já chorando. Eu falei, mãe, a senhora tem que ser forte. Falou, ó, o Marcos morreu. Minha mãe, não, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Aonde tá ele? Eu vou buscar ele. Falou, mãe, ele tá. Nisso já tinha levado ele pro IML, já tinha tirado ele do hospital do Teresópolis. Falou, mãe, meu pai foi fazer a liberação lá, e isso já tava amanhecendo o dia já. E tal. Eu falei, mãe, a senhora precisa acalmar. E minha mãe, ela começou a entrar em desespero. Mãe que é mãe, fala. E minha mãe, ela não era cristã. Eu lembro que a minha mãe, ela se esmurrava e falava assim, gritava: Deus, leva, toma a minha vida, mas devolve a vida do meu filho e tal. Ela não acreditava naquilo que ela estava Sim. vivendo, aquilo ali. Eu abracei minha mãe mais forte, falei, mãe, a senhora tem que ser forte. E ali minha mãe teve que fazer uma sedação para ela, e nisso já estava chegando alguns amigos, familiares ali na casa do meu pai. E nisso foi chegando algumas pessoas também que estavam nessa mesma festa, foi uma festa bem próxima dali também, da casa do meu pai, né, num bairro vizinho. E ali foi chegando pessoas, falou: "Não, Bruno, aconteceu, foi assim, assim, assado, não, a festa estava rolando e pessoas discutiram lá dentro, e aconteceu isso, e a pessoa que deu esses tiros foi essa pessoa, ela tem um carro da cor tal, o carro da marca tal, ela é assim, assim, assado". Eu falei: "Bateu". Bateu com uma pessoa que eu conhecia, estava conhecendo, na verdade, eu era o líder de célula. Eu era um líder de célula. E essa pessoa, ela estava começando a frequentar essa célula. A pessoa já era do mundão, do crime, essas Sim. coisas assim e tal, ali. Mas ela estava começando aí na minha célula. Participava um pouco da minha célula ali. Então, a gente não era um amigo, mas estava ali sendo Não era um desconhecido, né? mas não era um desconhecido ainda. Tava, né? Às vezes a gente se via na igreja e tal. Por alguns momentos ali, assim, falei, não, eu sei quem é.
naquele exato momento, às vezes o velho homem quer ressurgir de novo, Sim, né? Eu falo, não o velho homem, mas o velho adolescente. Na minha adolescência, eu fui um jovem muito rebelde, assim, tal, na minha adolescência. Fiz muita coisa errada, do qual me arrependo muito. E, sim, e entendo que Cristo já me perdoou por essas coisas. Mas naquele exato momento, eu vi no sofrimento da minha mãe e falei assim: agora eu posso fazer também a mãe dele sofrer. Já vem aquela seta do inimigo, aquelas coisas sim, todas. Eu já sendo cristão, nessa época eu tava com 7 anos já de crente, já pregava, eu era um líder, já tava em cima de altar, enfim. Mas aquele momento, aquela luta entre a carne e o sim, espírito mesmo, aquela coisa toda, vendo o sofrimento poxa, filho dos seus familiares, principalmente o sofrimento da minha mãe. Não é uma ordem normal, uma mãe enterrar o seu filho, é o seu filho, os filhos enterraram os pais. sim, Mas agora minha mãe, ela perdeu o caçula, sabe? Um filho, assim, que ele tinha 18, ele tinha acabado de fazer 18 anos, né? Na verdade, ele já tinha feito 18 anos, ele ia fazer 19 anos. Ele tinha acabado de tirar uma carteira de habilitação, estudava, fazia cenário, um menino muito inteligente. Não envolvia com bebida, nunca tinha usado droga, essas coisas assim. Um camarada muito, muito bacana. E aí, isso tudo foi vindo à tona. Eu falei, pô, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E o inimigo, ele sabe das coisas. sim, O inimigo das nossas almas, da nossa alma, ele vai maquinar o mal contra nós 24 horas. Da mesma forma que chegou a amigos próximos, chegou a considerados amigos também, mas pessoas para te mostrar o lado ruim da história. Fala, cara, é, nós vamos correr atrás disso. Você já sabe quem é. Essa pessoa não sabe quem você é ainda. Tá aqui essa arma. Você pega, nós vamos correr atrás. Eu lembro que teve umas pessoas, sentou com. Aí nesse exato momento, meu irmão mais velho, conseguiu voltar pra casa, não sei nem sim, como, mas ele voltou. E nisso mas ele não falava nada. Meu irmão não falava nada, cara. Meu irmão tava ainda. Falava sim, nada. E já eram às 6, 7 horas da manhã, só pra você ter ideia. Olha como as coisas foram acontecendo muito rápido. E nisso, chegou umas pessoas, reuniu com a gente, eu e meu irmão, dentro de um quarto, do meu quarto, na época ainda eu morava com meu pai, e falou, cara, ó, a gente tá aqui pra conversar com vocês a respeito disso. Meu irmão mais velho, ele sempre foi uma pessoa bem considerada no bairro também, as pessoas me conheciam, sim, me conhecem, e conheci também meu irmão e tal. E falou, ó, nós sabemos, a gente já ficou sabendo da história, do que aconteceu. Nós estamos aqui pra gente correr atrás, mas precisamos de uma palavra suas. Vocês quer que nós corremos atrás ou quer que deixe isso do jeito que tá e não queremos, né? Não quer confusão mais para vocês. O meu irmão, ele não tinha condição de responder, ele não falava nada. E naquele exato momento, aquela luta, eu falei, poxa, beleza, não precisa nem eu ir, não precisa nem eu fazer nada. Uma palavra, um sim agora, vai lá e resolve. E isso deixa a mãe do cara chorar também da mesma forma. Só que da mesma hora também o Espírito Santo de Deus, ele bradou dentro de mim, sabe? Foi de uma forma bem mais intensa do que essa outra voz que falava, vai, deixa, fala um sim e tudo mais. Ele falou assim, não. Ele falou não. Nunca que ele falou assim, não, e eu entendi que foi o Espírito Santo. E quando ele falou não, e eu falei para aquelas pessoas, não. Vocês não precisam não, porque eu sirvo um Deus que ele é justo, que ele é fiel. E nisso aconteceu, aquelas pessoas falaram, Bruno, beleza, cara, eu sei que você tá na igreja, que você mudou, que você é isso, que você é aquilo, cara, amém. Amém não, porque eles não eram crente, né? sim, Forma, modo da gente falar. E ali, cara, eu entendi aquilo ali e eu não derramava uma lágrima também, cara. Porque tava aquela luta constante dentro de mim ainda. E eu sim, falei um não, mais um não, assim, mas... E eu lembro aí depois, mais à noite... O meu irmão, o corpo foi preparado, que não gostou da liberação. sim, Minha mãe ainda, aquele desespero, e vi parentes chegando, a rua lotada, era igual, não, igual uma torcida. Eu lembro que a rua da casa do meu pai lá ficou gente na rua inteira, né? Muita gente. E aí
chegou a notícia, ó, o caixão chegou. E não, o velório não foi na casa foi dos meus pais, foi na mesma rua, mas um amigo nosso cedeu a garagem dele, que era muito grande lá, e nós fomos fazer o velório lá. Eu lembro, falei, agora mais um leão que nós vamos ter que matar, porque agora minha mãe, ela vai querer ver de qualquer jeito, ela tá no direito dela mesmo, como mãe. E eu lembro que, assim, eu praticamente, meu pai fez a liberação dessas coisas, essa coisa foi mais burocrática, mas quem tomava a frente das coisas, assim, mais era eu. Sim. Eu tava me mantendo forte em algumas coisas, algumas decisões, algumas coisas assim ainda, essa luta, mas dentro de mim aquela ira, aquele ódio crescendo, igual nós estávamos falando aqui, sabe? E aí eu abracei a minha mãe e falei, mãe, a senhora vai ter que ser forte mais uma vez, mãe. E eu peguei a minha mãe, abracei ela e fui subir nas escadas da casa do meu pai. Nós chegamos na rua assim, parece que a multidão fez aquele assim, pessoas do lado, pessoas do Sim. outro, pra gente passar no meio, assim, foi aquela coisa assim, aquele momento muito triste, né? E quando a minha mãe, ela viu o caixão do meu irmão mais novo, assim, do Marcos, quando ela viu aquele caixão, minha mãe correu, assim, e aquela coisa de mãe, queria tirar ele lá de dentro, queria levantar eles dentro do caixão, aquela cena, cara, cena assim, e hoje eu falo de uma forma assim, porque Deus ele trabalha, cara. Hoje eu Sim. falo de uma forma tão natural, mas Você no passou pelo momento, o processo, né? processo, cara, era muito doloroso isso. Mas hoje eu falo assim, claro, tem uma tristeza? Tem, porque eu não tenho meu irmão. Sim. Mas ah, Deus sabe o que faz. Entender que Deus sabe o que faz. Se Deus permitiu, Deus é o dono tem o controle de tudo. Quem sou eu para controlar alguma coisa? Então, quem deu a morte, quem deu a vida, quem tira a vida, quem permite tirar a vida é Deus. Claro que a gente procura, né? A Bíblia fala também, no livro de Eclesiastes 7:17, se eu não me engano, fala aqui ah, que por pecado, por pecar de forma tão exagerada, colocando aqui com as minhas palavras, nós procuramos a morte, né? Nós morremos fora do tempo, entre aspas, falando Sim. assim. Isso é fato. Uma pessoa que bebeu, que bebe, que usa, sei lá, algum tipo de droga, ela tá auto se condenando ali. Às vezes ela poderia Sim. ter uma vida mais longa, mas ela tá auto se condenando, muitas vezes. Um exemplo claro sobre isso. E aí eu lembro que quando a minha mãe tentava tirar o meu irmão de dentro do caixão, né? Eu segurei ela de novo, tivemos que dar uma sedação a ela pra ela acalmar de novo ali e tal. E eu lembro que o inimigo, mais uma vez, eu olhei pro meu irmão assim, e o inimigo, uai, você não é cristão? Você não é aquele cara que prega? Você não é aquele cara que tem fé? Agora, lev- coloque a mão nele, né? Ora para que Deus ressuscita. Sabe, aquela luta, irmão, de você saber Sei. ouvir também, sabe? Você entender que o inimigo falar no seu ouvido de uma forma assim. E eu lembro que tinha um pastor lá, né, quando isso aconteceu, o meu pastor, ele não tinha chegado ainda nesse momento do velório, não. E tinha um pastor de uma igreja vizinha, uma igrejinha pequenininha, ele falou, ô irmão, eu posso orar? Eu falei, pode, cara, pode orar, pode tomar a frente aqui, pode orar. E ele fez uma oração lá e tal, tudo mais. E ali, naquela época, o velório passava a noite, né? Não sei, uma Sim. tortura, né? Muitas das vezes. Hoje nem pode, hoje acho que nem acontece mais isso, né? Mas ele passou a noite e no outro dia de manhã que ele foi para ser sepultado ali, enterrado. E agora mais um leão, né? Falei, agora é o momento realmente daquela despedida, né? De você ver Sim. ali e tal, tudo mais. E eu lembro que foi ônibus, muitos carros, moto, foi muita coisa assim. E aí, quando nós chegou no Cachoeirinha, que ele foi enterrado no Cachoeirinha, aquele momento de novo muito triste, aquela comoção toda, aquele momento. Mas, vencemos, mas essa etapa também, aquele processo. O processo é. E aí, a volta pra casa, né, pra você tentar fazer aquela retomada. Eu lembro que eu fui ajudar, a minha tia ficou lá, na casa do meu pai, e elas começaram a arrumar a casa. Eu falei, nossa, e agora aquele dia nublado, aquele tempo bem ruim. Sim. Eu gosto muito do sol. O tempo nublado pra mim é tempo triste, é tempo de tristeza. Eu gosto muito do sol, alegria. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu, daquela luta. E eu lembro que nesse dia eu não queria ver ninguém. Depois disso, quando eu cheguei em casa,
nem a minha noiva na época, a minha esposa hoje, ela é minha noiva, nem ligação dela eu quis atender, e ninguém pra mim, naquele momento, era eu e Deus, era só eu e Deus. E aí eu lembro que foi passando certos dias, passou 2 dias, 3 dias, mas aquele ódio crescendo dentro de mim, e essa pessoa ficou sabendo que ele era meu irmão, depois de uns dias, e mandou um recado pra mim. Mandou um recado pedindo perdão, falando que, cara, você me perdoa porque foi sem querer, não foi isso que eu queria e tudo mais, o que aconteceu com seu irmão, aquilo outro e tal. Naquilo eu não respondi, nem mandei uma outra resposta pra ele. Mas eu lembro que eu ficava maquinando mal, eu falava, eu sei onde é que esse cara fica, eu sei onde é que ele vai, eu sei a rotina dele muitas das vezes, porque eu conhecia a rotina. Só que aquilo, na mesma hora, eu lembro que eu consegui ir num culto. Só que eu sempre fui um líder e sempre sentei na frente. Naquele culto eu quis sentar lá no último banco. Eu fiquei só sentado, não fiquei em pé, não consegui aplaudir, não consegui orar. Eu falava, Deus, eu tô num ambiente que pra mim já era aquele momento, um ambiente hum, bom, agradável, mas a igreja pra mim tava sendo aquele ambiente ali, naquele exato momento, aquele ambiente ruim. Porque eu não tava mais conectado. Porque dentro de mim tava crescendo maldade, tava crescendo ódio, tava crescendo, tava deixando, tava alimentando aquilo. E aí entra a chave do meu testemunho sobre perdão. Sim. Eu lembro que um dia meu pai foi trabalhar e eu tava em casa pela manhã. E eu fui ajudar nas tarefas de casa, eu fui varrer casa e tirar poeira. E aí quando eu coloquei, se eu não me engano, um louvor nesse dia, e aí eu Eu sem entender nada, eu olho assim pra estante da casa do meu pai e tinha um abajur. E nesse abajur tava escrito, acho que eu tenho até aberto aqui, lá em 1 João 4:7, que vai dizer o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, porque algumas traduções vai falar que Deus é amor, mas nessa tradução que eu tô aqui vai falar, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Sabe, mas eu li, quando eu bati o olho assim, eu li esses versículos que estavam lá e eu ouvi uma voz, sabe, uma voz tão assim, tão clara, uma voz tão audível mesmo no meu ouvido, que eu fiquei sem entender, sabe? Foi uma das maiores experiências. Eu já tive tantas experiências com Deus, mas essa foi uma experiência real. Eu falei assim, Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, Deus fala. Porque Deus, assim que eu li esses versículos, Sim. Parece que Deus ele me direcionou, ele me mostrou esse abajur, e quando eu olhei para ele, li esses versículos, eu ouvi a voz dizendo: você não dizia que me amava? Você já pregou falando que me amava. Você subiu em cima de altares falando que me ama. Por que dentro do seu coração tem ódio hoje? Porque você diz que odeia, porque dentro do seu coração tem ódio. Olha, Deus, a voz falando assim comigo, Deus falando de forma tão nítida, Deus falando comigo. Você me ama. Eu lembro que eu caí de joelho, cara. Eu caí de joelho no meio da sala, assim, no chão. E naquilo ali eu já tava em lágrimas, porque eu ouvi aquela voz falando comigo. E naquilo ali eu falei, Deus, eu pude entender, e foi uma experiência surreal que eu tive. Eu falei, Deus, eu te amo, Pai. Eu te amo. Eu te amo. E naquele exato momento eu falei assim, Deus, eu te amo e eu libero perdão, Pai. Eu libero perdão para essa pessoa que fez isso com a minha família,
a situação que a minha mãe se encontra hoje, que a minha mãe ficou depressiva e tal. Naquele exato momento, eu falo assim que o perdão, ele liberta. Foi uma libertação pra mim. Foi a mesma coisa de ter tirado um peso que tava nas minhas costas, assim, Sim. e eu ver novamente, assim, o sol brilhar. Porque eu estava vendo só coisas, só nuvens escuras, mas naquele exato momento os meus olhos foram abertos, eu pude entender, e eu falei: "Deus", e eu comecei a falar: "Deus, eu te amo. Deus, eu te amo sim. Eu te amo, pai. Eu amo essa pessoa". E comecei a declarar dentro da minha casa: "Eu amo essa pessoa, Deus. Eu amo sim, pai". E me dê a oportunidade, Deus, para que eu possa abraçar e dizer que eu perdoo, que eu a amo. E eu lembro disso, sabe? E naquele exato momento foi um divisor para minha vida. Naquele exato momento, o Bruno, né? Ele era uma pessoa, e daquele exato momento eu pude entender que às vezes nós caminhamos dentro da igreja, nós falamos que conhecemos a Deus, nós até pregamos, nós até cantamos, nós até fazemos coisas dentro da igreja, mas quando Deus, eu não falo que Deus me provou nessa situação, mas quando vem algo para dizer quem nós somos, né? É algo que vai nos Sim. doer às vezes, que vai nos custar algo assim, tudo mais. Eu lembro que quando eu falei isso, quando eu liberei esse perdão, Sim. foi uma chave, foi uma mudança totalmente de atitude, né, minha, e aí eu pude ver, voltar a enxergar as coisas, cara. E você teve oportunidade de encontrar face a face com Então, essa pessoa? aí aconteceu que essa pessoa ela não estava mais, ela teve que ir embora por causa desse fato. Ela teve que ir embora por causa desse fato. E depois, meses depois, deu uma triste notícia que essa pessoa ela veio a falecer, né? E ela veio a falecer. Mas eu entendo dentro de mim, cara, que eu queria ter tido essa oportunidade. Eu queria Sim. demais, 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 demais ter tido essa oportunidade. E eu falo assim que, mas através disso, né, dessa experiência que eu tive com Deus, mas eu tive amigos presentes também. Amigos que foi mais chegados do que irmão pra mim, sabe? Amigos que foram na minha casa, fizeram um ato profético Sim. comigo ali, de lavar os meus pés, enfim, né? Pessoas que teve muito ao meu lado. Eu lembro que isso aconteceu em setembro. Em novembro nós tivemos um encontro na época lá, e eu fiz uma ministração. Eu não vou dar spoiler sobre o nome dela aqui, né? Mas foi uma ministração, uma das primeiras ministrações assim que Deus tinha colocado pra mim. Eu simulei lá um velório e tal, aquele negócio todo. E nesse encontro, a minha mãe, ela foi. E a minha irmã mais velha foi. Imagina aquela cena daquela pessoa viver, reviver aquilo de novo. Só que eu lembro que eu não consegui ministrar 15 minutos. Eu lembro que as pessoas que estavam nesse encontro, as pessoas foram vindo aceitando Jesus de uma forma que eu não fiz, que eu não cheguei a fazer algum momento o apelo. Eu lembro que não teve mais ministração. Foi só pessoas chegando até aonde nós ministrávamos, e pessoas chorando, entendendo o que que é o poder de um perdão, sabe? Entendendo, fala assim, cara, e até hoje, isso há 12 anos atrás, tem pessoas que ainda falam, cara, eu conheci a Jesus através do seu testemunho de perdão. Entender que se fosse eu naquele momento com você, nessa situação, eu não teria a mesma atitude, eu não faria o mesmo e tal. Mesmo eu falando, cara, mas eu entendi que eu preciso amar e demonstrar para as pessoas, e hoje eu falo isso, que até na dor do cristão, Deus ele tem algo preparado ali que nós podemos trazer pessoas aqui para perto dele, sabe? Olha, pastor, já tem 13 anos que eu sou convertido, né? Se acontecesse algo parecido com o meu irmão, eu não saberia se eu agiria Não é dessa forma. fácil. Realmente isso não é fácil,
né? Eu tinha mais perguntas aqui, mas já, já. Gastei o tempo todo, Não, só. não é questão de tempo, não. Não é Vamos questão de. resumir. Não é questão de tempo, não. Amém. Que realmente o testemunho é impactante, né? Amém. E se acontecesse algo com meu irmão, né? Se meus amigos chegassem assim, dentro do quarto, amigos não, os conhecidos, dentro do quarto, né? Falando que o Marlon carnal faria, Sim. eu ia dar resposta sim, corre atrás, mas eu que ia resolver, Uhum. entendeu? E realmente tem que estar muito firmado com Deus, que a gente não sabe o que acontece, né? Mas por muito tempo isso chegou a impactar na sua caminhada na fé, criticar a Deus por que isso ele deixou isso acontecer. E eu falo que no primeiro momento, sim, mas depois que eu tive essa experiência, eu não conseguia mais criticar a Deus. Eu não conseguia. Eu questionei muito a Deus nos primeiros dias, até eu ter essa experiência com Ele. Eu falo, Deus, mas por quê, pai? Eu tô aqui caminhando, eu sou isso, eu tô tentando. Às vezes a gente começa a colocar carros. Ah, Deus, eu sou um Sim, líder de célula, Deus, eu sou isso, eu faço aquilo. E o Senhor deixou isso acontecer dentro da minha casa. Por quê, Deus? E no início eu questionei muito. Mas depois eu falei, Deus, eu entendi, seja feita a tua vontade, que não prevaleça a minha vontade. A Bíblia fala que o homem, o coração do homem é enganoso, ele faz planos, mas quem direciona é Deus, sabe? Né? Então é algo que eu não conseguia mais questionar Deus. sim. E como foi para sua família? A minha Essa mãe, vivência todo, o sim. processo, né? Sim, claro, uma perda, né? Fala assim, meus pais mesmo, assim, né? Até hoje, quando dá essa data, dia 8 de setembro, eu nem tenho costume de ligar pra minha mãe, que eu sei que ela vai estar um pouco mais abatida, eu deixo Sim, passar e depois a gente e tal, ela toca no assunto, já toca, ela também, hoje ela já consegue entender, mas mãe é mãe, sente falta até hoje, sim, né? Mas hoje ela já superou, mas isso houve uma grande. Meu pai também sempre falava muito do meu irmão, aquela coisa, mas hoje não, hoje, graças a Deus, comenta, mas lembra só das coisas boas, do momento que ele que teve aqui e tal, né? Mas. Claro que é uma perda, a gente. Perda. Eu falo assim, nós entendemos, a morte, ela é fato. vai chegar Ela para todos, vai um chegar momento. para todos. Falar, quem tá pronto para morrer agora, né? O viver para mim é Cristo, né? O morrer é lucro, Sim, como Paulo diz, mas será que você tá tão no óleo dessa forma? Às vezes, pô, eu quero ver minha filha crescer, quero ver minha sim, filha casar, eu tenho sonhos, eu tenho metas ainda, né, na vida, mas claro, mas e perder alguém, eu falo assim, eu perdi uma pessoa próxima de mim que foi meu irmão. Mas, quem já perdeu pai, quem já perdeu mãe, quem já perdeu, sei lá, um ente querido, um esposo, um filho, né? É algo que não tem como. Eu falo assim, vai ficar um vazio que só Deus pode preencher mesmo. Só Jesus que vai fazer nós entender. Tem até uma música se eu não me engano, acho que é do Catedral, é, que fala que eu não sei o dia, nem a hora, não sei se é do Catedral ou do Kim. Isso é bem antigo, isso é pros crentes mais antigos, que vai lembrar do Catedral Kim, se eu não me engano. Assim, eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei o lugar, sabe, né? Então, eu espero que lá na glória eu possa ver, né? Conhecer o meu irmão lá, eu possa ter essa oportunidade. É algo assim que se a gente olha, eu tento imaginar, se Deus, sim, se lá nós formos conhecer uns aos outros, né? Que eu acredito que não, mas, né, uma oportunidade que ele esteja na glória, né? Tem esperança ainda que nos sim, últimos. Ah, meu irmão, ele aceitou Jesus, ele tinha. Não, ele participava da célula às vezes comigo, já foi na igreja comigo, mas ele não foi aquele cara de levantar as mãos e aceitou Jesus. Mas ele sabia, porque eu pregava para ele. O evangelho foi pregado para ele. Eu espero que ele não morreu, tomou um tiro e morreu agora. Ele teve alguns minutos, ele teve aquele momento, aquela reflexão com certeza. E que a esperança que eu tenho hoje, que o meu irmão ele tem que lembrar de tudo que eu já falei, tudo que eu preguei, tudo que eu, né, falei para ele do amor de Jesus. Naquele exato momento ele ter aceitado a Jesus. Então, é a minha esperança. A minha esperança. Entendeu? e tipo assim, eu tive uma experiência que eu e um amigo meu discutimos no WhatsApp, Uhum. né?
que tomou uma proporção enorme, né? Ficamos 2 anos sem conversar. 2 anos. E a gente se via, nossas famílias eram amigas, Sim. né? E foi 2 anos guardando rancor. Nó. Né? A gente era da mesma igreja, morava no mesmo bairro, né? Sim. E é estranho, né? Ficar guardando aquele ressentimento por causa disso, né? Igual eu falei no início do podcast, montava aquela história na minha cabeça que ele tá Você tá errado, errado. que ele tem que pedir Nossa. desculpa. E aquela forma me prendeu de uma forma minha vida em geral, né? Espiritualmente, sentimental, né? Eu falo, não questão de namoro, mas Sim, sim. sentimental, emoções com os amigos, né? Profissional também que a gente Sim. fica vivenciando. Eu tive que tomar uma decisão. Chegou um dia que a pessoa iria se mudar para Uhum. outro estado. E conversando com minha mãe, né? Que sempre me aconselhava, né? E me botava na rede. E falava, bom, essa aqui é a sua decisão. Uhum. Ou você pode virar homem de verdade e parar com toda essa gracinha, Uhum. ir lá, pedir perdão e não importa quem tá certo ou quem tá errado. Sim. Ou você pode ficar preso o resto da vida, porque Uhum. você não sabe quando você vai poder ver essa pessoa de novo. E fui lá, né? Bati na porta da casa dele. Aí foi, pô, a família dele deve estar aí, então vai ser mais tranquilo, não vai ser tão pesado. Aí quem abriu a porta foi ele. Nó. Aí quando chegou eu, ficou aquele clima, né? E. Né? E eu falei, olha, eu não quero mais viver com isso, dessa forma. Eu quero te pedir desculpa, né? Não quero mais viver nisso. Glória a Deus. E chegou aquele momento lá, a gente se abraçou e tudo mais. Passa 5 segundos, a família dele chega. Chega toda. E já chega assim, nossa, que felicidade, né? Pra você ver. E foi algo surreal, né? Pastor Bruno, o que você aconselharia hoje para alguém que está na mesma situação que o senhor já passou? Cara, eu aconselho, sabe, é se resolver mesmo, cara, porque carregar algo, um peso, sabe, não vou falar atraso de vida, mas é uma barreira que precisa ser vencida. E o conselho que eu dou, libere perdão. Entenda, Cristo nos perdoou. Cristo, sabe, por mais miserável que nós somos, por mais pecadores que nós somos, por mais coisas erradas que nós fizemos, ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E algo que eu tenho que falar também, o amor nos amou. Foi o que eu li aqui também, porque Deus é amor. É entender que esse amor nos amou. Não é um sentimento, Deus, que Deus tem de amor, não. Ele é o próprio amor. E esse amor nos amou. E esse amor nos alcançou. E essa pessoa que hoje ela tá, se ela tem uma barreira dentro dela ainda, sabe? Que entenda isso. Fala, "Olha o tanto que Deus me amou, ao ponto de entregar o seu próprio filho." Eu tenho certeza, né? Se a gente for fazer uma comparação, independente do que essa pessoa viveu, o que ela passou, o que Cristo viveu por nós, o que ele passou por nós, o que ele sofreu por nós, melhor dizendo, não se compara. E que ela procura sim, procura se a se resolver, né? Ajuda, isso é fundamental. Igual você pediu o conselho da sua mãe e ela te orientou, sabe? De pessoas que vai te colocar você pra cima, né? Que vai falar, não, vai, encara, é o momento de você vencer essa barreira, passa isso, vamos viver e sim, sabe? Então, o conselho que eu dou hoje, sabe? Vença, olha para Cristo. Eu falo assim, olhar pra Cristo, é isso. Olha pra Ele que você vai entender, né? Às vezes nós vamos ser igual Tomé, mas Cristo, eu tenho certeza que Ele vai nos mostrar aqui, ó. Olha as minhas mãos, olha aqui e- esses furos, olha aqui esses cravos, olha aqui a minha cabeça, sabe? Isso foi por você, foi por amor,
Então, se, né, Cristo, ele nos perdoou, quem somos nós? Então, é difícil, não é fácil? Não, se for, é fácil. Eu te dei um exemplo que, às vezes, você perdoar aquele cara que tá num semáforo lá, sei lá, parado com seu carro, o cara veio lá e, sei lá, ou te fechou, fez qualquer coisa com você, e você perdoar aquela pessoa que você não vai ter contato dela mais, é fácil. Naquele exato momento você até irou, você até ali, tal, perdeu um pouco a cabeça, mas passou aquilo lá, não vai fazer diferença mais na sua vida, você não vai ver aquela pessoa. Mas agora aquela pessoa que você tem um convívio com ela, você sabe onde é que ela vai, onde é que ela tá, onde é que ela, o que que ela faz, aí é difícil. Às vezes essa pessoa tá dentro da sua casa, às vezes essa pessoa tá dentro da sua igreja, tá no seu trabalho, você vai conviver com ela mais tempo do que você nem imaginava, né? Aí sim, aí é Sim, separar os homens dos meninos, né? sim. Então é agora, e agora? E é agora que nós temos que tomar essa atitude, né? Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou assim, ó, reúna todos e chama a Pedro. A Bíblia vai falar que Jesus falou dessa forma, reúna a todos e chama a Pedro, sabe? Porque Jesus precisava ter esse momento com ele. E nós precisamos integrar, às vezes nós precisamos sentar, esse momento de mesa aqui, né? E Sim. conversar com a pessoa e colocar. Esse é o momento, essa é a hora. Falar, cara, você me perdoa. Você me perdoa. Agora, antes da gente estar encerrando, né? Quando a gente for Sim. encerrar, eu peço que o senhor possa orar por nós, Amém. né? Pro pessoal que está assistindo o Amém. podcast também, que precisam passar, né? Pelo processo de perdoar, receber perdão. Um conselho que você poderia dar para a igreja, para os jovens, né? Para que essa geração possa romper os tempos que a gente está vivenciando hoje. Simples. Ame mais. Ame. Hoje nós estamos, assim, vivendo numa geração que o amor, como a Bíblia fala em Mateus 24, que o amor de muitos se esfriariam. Hoje, para esses jovens agora, para quem tá caminhando, para quem tá ouvindo e que não é cristão, ame, ame. Ame mais, ame, demonstra isso para pessoas e principalmente com Deus, sabe? Ame ao Senhor, demonstre esse amor para Deus, sabe? Ah, amar a Deus é quer dizer que eu vou estar na igreja 24 horas, não, irmão. É você, no seu dia a dia, você demonstrar esse amor, é você ser uma pessoa. Não deveria nem ser, isso deveria ser um caráter, mas você ser honesto, você ser gentil, você ser bondoso. Às vezes a gente fala, não, Deus vai me usar só lá na igreja, só em cima do altar. Não, não. Ali é o lugar que menos Deus vai nos usar, irmão. Às vezes Deus vai Sim. nos usar, eu não vou estar com Bíblia, não. Deus vai me usar, às vezes eu tô com uma ferramenta na mão. Eu falo assim que eu tô prestando algum serviço, às vezes eu tô dentro da casa de uma pessoa, eu tô com um alicate na mão, eu tô com a chave de fenda na mão. E ali é o lugar que Deus me enviou para me falar do amor dele para alguém. Eu não tô com Bíblia. Ah, Deus, eu não posso pregar aqui não, porque eu não tô com Bíblia. Mas aquela pessoa, ela tá clamando, fala de Deus pra mim, fala de Jesus pra mim, sabe? Então, é Sim, amar mais, é amar mais. Esse é o conselho que eu dou. Ame, sim. ame. E antes de encerrar, né, pastor, quero te agradecer aqui, né, por separar esse tempo, pra gente estar nesse tempo de mesa Glória a falando sobre o Deus. reino. Quero agradecer a todos vocês também, né, que vão Amém. assistir esse podcast. Peço que você se inscrevam no canal, né, compartilhe, conforme eu falo todo o podcast, né, a internet nos proporciona um alcance Verdade. em muitos países e lugares. E o foco principal desse podcast é que a palavra de Deus chegue a todas as nações, Amém. Em né? nome de Jesus. Espero ter outras oportunidades, pastor, de Ah, estar ficarei honrado. entrevistando aqui, né? É uma honra ter você aqui, né? E se você puder estar orando agora, né? Amém, amém. Eu quero agradecer também. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar aqui contando um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, sobre o meu testemunho também nessa área de perdão. Claro, nós teríamos assuntos aqui para bater papo, horas e Nossa, horas, né? O pastor deu oportunidade, vai sim. falar mesmo, né? Então, vida de pastor dessa forma. Obrigado, obrigado, Arthur, pelo convite. Muito obrigado por nós estarmos aqui nesse momento tão leve, tão suave Sim, aqui. Claro, com um tema tão
Então, às vezes, tão sensível falar sobre perdão, mas aqui tá sendo de forma bem suave, Sim. agradável, né? Porque vocês, primeiramente Deus e vocês proporcionaram isso. Que Deus possa abençoar, que esse podcast, né, que esse Amém. trabalho possa crescer mesmo, que venha alcançar vidas em nome de Jesus. Eu profetizo sobre esse lugar que pessoas que virão, não só aqui nesse momento de mesa, mas aqui também, né, dentro desse estúdio, que possa sentir, que possa ser acolhidas aqui, primeiramente por Deus e por vocês aqui. Eu vou orar, então, em nome de Amém. Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui eu profetizo, Pai, sobre esse lugar, sobre essas pessoas aqui, sobre esse podcast, Pai, sobre essa visão, Pai, que o Senhor Deus deu para eles aqui, Pai. Que esse podcast ele venha romper, venha crescer, Pai. Pai, e as pessoas que estão ouvindo, Pai, que ouvirão também, Pai, esse podcast, Pai, eles possam ser tocadas, ó Pai. Principalmente, Pai, nessa área, Pai, sobre o perdão, Pai, que foi falado aqui nessa noite. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abençoá-los, ó Sim, Pai, Deus. que em nome de Jesus, Pai, que pessoas, ó Pai, vão dar testemunhos, ó Pai, Sim, meu aqui que foram Deus. edificados, que foram Sim, meu vidas Pai. foram transformadas, ó Pai, através desse lindo projeto, desse lindo trabalho aqui, Pai, que o Senhor confiou, Pai, na mão desses homens, ó Pai. É o que eu oro aqui, Pai, e abençoo, Pai, esse projeto, esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Fiquem com Deus.